Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco hoje do programa De Bem com Pão, conversando aqui com a Júlia e com o Tiago na cidade de Novo Hamburgo. Já falamos aí sobre alguns materiais como o devocional e o livro Pânico na Areia, né? O Pânico na Areia, que é esse espírito de manipulação, como trouxe aqui a Júlia, né? Que ela sentia que tinha que trabalhar isso na vida dela, né? E foi trabalhando com esse material. Mas ela diz assim, mas por que eu sentia isso, né? Por que eu sentia essa necessidade? É legal esse link assim, né, Júlia, que nós estávamos comentando e falando aqui já, que às vezes a gente tem essa, nem sabe, mas da onde vem essa vontade de querer fazer as coisas do meu jeito? Daí a Júlia trouxe a questão da rejeição, né? Ah, por quê? Porque eu me sentia, né, com uma certa carência e precisava que as coisas fossem feitas ao meu agrado, ao meu gosto. E aí vem outro livro. Eu li também, como se diz, linka, né? Casa com esse Pânico na Areia, A Injustiça da Parte de Deus, que foi um livro, assim, que, nossa, foi muito trabalhado na minha vida, foi muito difícil, porque eu li o livro e eu chorava, eu dizia, meu Deus, eu não acredito, tipo, muito revoltada, sabe? Porque aquilo era muito forte em mim, o espírito da manipulação, e eu achava que algumas situações que estavam acontecendo na minha vida eram injustas, né? Que Deus estava sendo injusto, mas estava sendo injusto porque não era como eu queria, que não era cômodo para mim, que não era, né? E não é verdade, né? É um livro... Nossa, sério mesmo, foi um livro que me doeu ler, assim. Eu senti, assim, Deus trabalhando em mim, mas... eu até tenho que ler de novo, mas... Não tem injustiça. A gente acha que está sendo injusto porque não é as coisas como a gente quer, né? Porque a gente tem rejeição. Também outro livro que eu li, da rejeição, né? Rejeição dor curável, é isso aí, né? Exatamente. A gente, aqui eu até anotei, a gente tem rejeição porque a gente não pensa nas coisas do alto. E quando a gente tem, até tem uma parte no livro que fala que quando a gente tem atitudes de rejeição, de ira, de ódio, enfim, a gente está dizendo para Deus que a gente é mais importante do que Ele. E Ele não quer isso, né? Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas e não o nosso ego, nossas preferências, enfim. Que é de onde vem todo o nosso problema, né? Nessa desobediência e a nossa vontade de querer ser igual a Deus, né? Eu quero saber de tudo, eu que controlo, eu que mando, né? Diz assim, é Deus que manda na criatura, daí eu quero mandar na criatura que sou eu, né? Aí eu quero me mandar, aí já feri um princípio divino ali e que não vai dar certo. Que a gente entra nessas de querer eu tomar conta da minha vida, né? Eu quero tomar conta da minha vida, eu quero determinar os meus passos. E a gente vê que pela criação de Deus, para nós, né, criaturas, por que Ele nos criou, a gente acaba fugindo desse propósito, né, de querer, de seguir a orientação de Deus, fazer a vontade de Deus na Terra. Foi para isso que nós fomos criados. Mas quando a gente quer fazer a nossa vontade, a gente foge disso. E aceitar tudo isso, né? O Tiago tem aí muitas experiências também de vivências emocionais, né, Tiago, na tua vida, né? As coisas foram acontecendo, o Tiago podia estar hoje, né, querendo pegar Deus pelo pescoço, né? E aí, mas está aqui, né, agradecendo a Deus, sabendo que tudo tem um propósito, tudo tem um plano e que mais vale a comunhão com Deus que qualquer outra coisa, né, Tiago? É verdade. Eu passei por muita coisa desde pequeno. Eu perdi minha mãe com 10 anos, perdi meu pai com 19. Mas depois que a gente começa a conhecer a palavra e entende que tudo tem um porquê, aí é mais fácil aceitar. Porque é muito fácil, às vezes, a gente se revoltar contra Deus e pensar, por que eu? Mas Deus sabe, Deus tem um propósito para minha vida, para a vida de cada um, de todo mundo. Então, quando a gente aceita e entende que é pro bem maior, que é para fazer a vontade de Deus, aí fica tudo certo. E esse é o nosso grande engano e a gente acaba caindo na rejeição, na manipulação, né? Que a gente querendo fazer os nossos planos e os nossos desejos, né? E a gente não entende que fomos criados por um propósito de Deus. Não, peraí, Deus, tá me sacaneando, Deus, né? Eu vim aqui e tal, eu podia... Todo mundo lá tem uma vida de um jeito diferente, por que eu tenho que passar por essas situações? A gente nunca... é difícil a gente suportar, né? Por exemplo, também, Deus cria o vaso de honra e de desonra, né? Aí quando Deus olha e diz assim, Marcelo, tu vai ser o vaso de desonra. Não, eu não, né? Por que eu, né? Não, mas eu vou usar a tua pessoa, vou usar a ti para fazer coisas de que
tu vai acabar aí sendo julgado pelo povo. Né? Não, eu não. Né? E assim como situações que nem passa aqui o Thiago mostrando pra gente, dando testemunho pra gente, né? Situações de grande sofrimento, né? Que a gente tem, né? A perda de entes queridos que estão à nossa volta, a gente fica, por que, Deus, isso aconteceu? Né? E a gente, será que não foi um benefício, uma benevolência de Deus, um sentimento de amor de Deus pelos pais do Thiago? Porque daí a gente olha só pra gente, né? Ah, mas eu que estou sofrendo. Sim, mas será que para eles não foi uma grande dádiva? Né? Poderem estar juntos de Deus com mais tempo do que eu, quem sabe, né? Uhum. Quem sabe Deus já livrou eles de grandes coisas do qual eu ainda tenho provas por passar. Então a gente tem muitas coisas a serem analisadas. A gente entra nessa situação aí da rejeição, né? Ou da rebelião. E nós temos que caminhar na vida, no amor, para que Deus possa continuar nos edificando. Né? Uhum. O Thiago comentou aqui com a gente, né, também que ele tô vendo o livro ali na mesa, né, que ele tem grandes testemunhos aqui com relação ao livro Seja Próspero, Thiago. Mas peraí, Thiago, quanto tempo tu conhece a palavra, Thiago? Eu fui batizado em maio, abril de 2016, por ali. Maio, abril de 2016. Mas eu comecei a buscar só em janeiro de 2017. Eu fiquei um ano e meio. Fiquei meio perdido. 1 ano e meio. E o senhor trabalhando contigo nesta área. Na área que mais é o dodói, geralmente, do homem natural, né? O bolso. A gente pensa que é o coração, não, o bolso. O homem natural, ele tem um amor pelo bolso tremendo, né? E é mais difícil trabalhar. Como é que foi chegar essa instrução na tua vida, Thiago? Eu vim para Novo Hamburgo, né? Em 2017, teve um seminário na igreja que era Seja Próspero. E eu li o livro e tal. E conforme eu fui lendo e eu fui vendo tudo que Deus nos livra com o dízimo, com a oferta, que na verdade o dízimo guarda a tua renda e a oferta multiplica. Malaquias ali. Quem não leu tem que ler, e quem já leu sabe do que eu estou falando. Então, nossa, não tem como a gente não obedecer. Porque logo quando eu comecei a buscar mesmo, Deus colocou um temor muito grande no meu coração em relação à obediência. E algumas áreas que eu logo comecei a me consagrar e comecei a ter revelação, eu obedeci muito rápido. E no Seja Próspero foi assim, eu li numa semana, na outra eu comecei a fazer e 15 dias depois Deus me deu uma prova. Tinha um processo da minha mãe judicial, que ela trabalhava no Banrisul. E era uma ação de um valor alto. Mas como eu perdi o pai e a mãe, veio para mim o valor. E eu tinha que dizimar. Eu pensei, nossa... Tudo isso? Bem isso. Eu pensei, nossa, será? Aí eu pensei, não, eu vou obedecer. Daí era o Luciano, pastor aqui em Novo Hamburgo na época, chamei ele, entreguei para ele, ele falou, olha, realmente, parabéns, porque não fico feliz por mim, mas eu fico feliz por mim, né? Porque é difícil obedecer esse mandamento. Exato. Muita gente pensa que, será que eu vou dar para Deus? Na época que eu jogava futebol, eu morava com um cara da igreja lá no Rio de Janeiro. E ele dizimava, ele ofertava, ele era fiel, e eu pensava, esse cara é louco. Como é que ele vai dar dinheiro para a igreja? É ele que está trabalhando, é ele que está... Mas se Deus quiser, a gente não tem nem saúde para trabalhar. Então, a gente tem que ser fiel, porque é uma área complicada assim, de obedecer. E, Thiago, quando tu começou a conhecer aqui um pouquinho mais dos princípios divinos, tu ainda jogava bola ou foi depois que tu largou e começou a conhecer a igreja? Não, ainda jogava. Eu larguei o futebol agora, faz 1 mês, 2. E a gente sabe que esse é um meio, né? Um meio que é bastante essa relação dos pagamentos, estarem em dia, vira e mexe, né? Quem acompanha um pouquinho de nós sabe, o time aquele não recebeu o salário, né? Tem a questão também de se machucar, né? Às vezes tá tudo contrato bonitinho, se machuca, não pode jogar, e aí como é que faz? Né? Tá usando o corpo, né? Que é um instrumento de trabalho. E aí não pode trabalhar, como é que faz isso, né? E aí tem tudo... E a gente vê ali, mas será que o dízimo e a oferta tem a ver com jogar bola? Será que tem a ver? O senhor diz, né, que ele nos guarda, né? E por que não aquele que é fiel também não é guardado com o seu instrumento de trabalho, que nesse momento é o corpo? Que o senhor vai lá e ajuda a não se machucar, a recuperar rápido quando machuca, né? A gente tem que ter fé para essas coisas.
ter fé. Então, vê uma relação de jogador de futebol. Ah, mas é só do meu salário. Não, como o Senhor protege o ambiente de trabalho dele e tudo que ele faz, e até para não ter problemas, né? Tipo, daqui a pouco, eu conheço aí, e provavelmente tu também conhece, tem jogadores que estão até hoje esperando o salário de um tempo que jogou um futebol e não receberam, né? E a gente vê aqui o Thiago dando testemunho de situações até que, com a questão, né, da tua mãe que tu comentou, que leva anos se desenrolando na justiça e vem, né, Thiago? É isso aí. Em relação ao futebol do meu corpo, eu, graças a Deus, nunca machuquei. Eu machuquei sério quando eu tava no Rio, porque eu não tava na palavra. Mas foi pra quebrar mesmo, pra me trazer. Aí depois que eu comecei a buscar e praticar, nunca machuquei, nunca tive nenhuma lesão séria. Eu larguei o futebol mesmo por uma indicação de Deus, por uma direção de Deus. E não por vontade própria, mas enquanto eu fazia, Deus me guardou de muita coisa. Testificou o que eu falei aqui, né? Que beleza. Júlio, o que mais nós temos aí, né? Falamos já do Seja Próspero, da Injustiça da Parte de Deus, Devocional, Dor, Rejeição, Curar. Olha quantos materiais hoje o Senhor está trazendo para ti, que está aí ouvindo, né? Assistindo com a gente. Pode estar recebendo muitas dicas aí desse pão celestial que nós temos aí, sendo distribuído também pelos materiais da Editora Vento Sul. Também o livrinho do O Dano da Amargura, né? Que eu já li mais de uma vez, mas, de novo, são livros que a gente tem que sempre ler, porque seguido a gente lembra de alguma coisa, e a gente tem amargura, né? São, às vezes, as coisas de anos, assim, que tu nem... Meu Deus, quando tu era criança, tu lembra de alguma coisa e aquilo te dói ainda, ou alguma briga. É tudo a amargura que a gente tem no nosso coração, né? E no livro fala que uma pessoa que é amargurada contamina os outros. E é muito verdade isso. Às vezes tu tá num lugar e uma pessoa chega, eu tô amargurada, né? E eu começo a falar pra ti das minhas amarguras, pro Thiago, pra todo mundo que tá na sala. Quando vê, tá todo mundo ainda tomando as minhas dores ou também lembrando de coisas. E é terrível, assim, porque realmente isso espalha, né? E como a gente às vezes vê, né, Júlia, assim, tu nem sabe, o Thiago me fez aquilo. O Thiago fez, não acredito, o Thiago faz essas coisas. Ah, aí já fica o outro amargurado com o Thiago por um julgamento, né, do que o Thiago pode ou não fazer. E aí como contamina isso mesmo. É verdade. E muito engraçado também que, às vezes, a gente pensa, tu tem amargura. Eu tenho amargura, daí tu pensa só nas pessoas que tu tem brigas ou as pessoas que tu não gosta, mas às vezes a gente tem amargura com pessoas que a gente gosta. Pessoas que são próximas de nós, com nossos pais, com os nossos irmãos, principalmente com Deus também. Às vezes eu vi em muitos momentos que eu tinha amargura com Deus. De novo, tudo se encaixa com o que eu falei, né? De não aceitar, de achar que tá errado. Ah, Deus, mas por que comigo, né? O que não aconteceu com o Thiago, ele não se revoltou, às vezes, por motivos menores. Eu pensava, ai, nossa, mas, né? Que errado isso que tá acontecendo. E é muito isso, sabe? Eu acho que... E no livro fala que a gente tem que sempre colocar perante Deus tudo que a gente sente, porque a gente tem que confessar a Deus o que a gente sente. Não adianta... Ai, tá... Não tenho amargura. Não, Senhor, eu tenho amargura com essa pessoa por isso, né? Eu sei que é um sentimento ruim, eu não quero ter. E realmente, ninguém quer ter isso, porque é muito ruim. E é como eu falei, às vezes com pessoas que a gente gosta, né? E, sei lá, às vezes até com meus pais, com o Thiago, às vezes eu penso assim, meu Deus, eu ainda tenho muita amargura por causa de tal situação, sabe? E é bem ruim isso, mas o Senhor dá graça pra gente liberar perdão e, enfim. Amém. Thiago, e... Que nem diz a Júlia aqui, né? A gente tem situações mil que a gente se amargura, principalmente com as pessoas mais próximas. É muito comum aí os jovens contatos que vocês têm aí no meio de futebol, né? Aí vem aquela situação assim, meu pai não deixou eu fazer tal coisa, né? Eu queria fazer e me proibiu, né? Então, provavelmente tu recebe também muitos relatos, né, de amigos teus, eu queria ter feito tal coisa lá e me proibiram, não deixaram. Com as pessoas mais próximas, né? Claro que ali é mais fácil a gente se frustrar, porque a gente tem expectativas. E as nossas expectativas nem sempre correspondem àquilo que o coração está dizendo. Tá? E a gente vai lá e se frustra. O que dizer, Thiago, assim, como é que tu age assim, para dar esse testemunho para o pessoal com relação a essas frustrações do nosso dia a dia? Eu acho que faz parte, né? Por mim, por exemplo, quando eu jogava futebol e meu pai era vivo... Eu gostava, eu queria muito sair, fazer festa, né? Mas ele me botava na linha. Era não e
E não tinha jeito de dizer que queria. E eu lembro que eu ficava bravo, eu ficava uma semana sem falar com ele, orgulhoso. Daí, depois que ele faleceu, que eu entrei pro prumo na porrada mesmo, aí agora eu vejo que, a gente tem que saber até onde que a gente pode ir, porque nossos pais, principalmente, eles sabem o que é bom pra nós, eles sabem o que é certo pra nós. Na palavra fala, né? Honra teu pai e mãe. Então, se o pai falou que não, é não. Se ele tiver errado, aí ele que se entenda com Deus, mas obedece teu pai, obedece tua mãe. Frustração é uma coisa que Deus tá querendo trabalhar alguma coisa em nós. Principalmente, eu creio, orgulho, né? O ego, porque a gente pensa muito em nós, muito em nós. Eu quero, eu vou fazer. E quando chega alguém e diz não, aí, nossa, cai tudo por terra. Então, eu acho que tem que aceitar. É complicado. Eu também não aceito, é difícil a gente aceitar, mas tem que aceitar. O negar, né, as vontades da nossa alma não é fácil. Gente, vamos fazer um intervalinho, voltamos em seguida, já, no terceiro bloco, falando mais aqui com a Júlia e com o Thiago. De bem com o pão.